Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa fantástica, a arte do improviso no teatro popular. Vamos descobrir como a liberdade criativa realmente ganha vida solta nas ruas e praças, usando a espontaneidade para capturar aquela magia do nosso dia a dia. A ideia é fazer uma jornada bem bacana, saindo da teoria e da história e chegando até uma atividade super prática para usar em sala de aula. Vamos lá? Certo, olha só o que a gente preparou para o nosso roteiro de hoje. Primeiro, uma introdução sobre o improviso nas ruas. Depois, a identidade do teatro popular. Aí a gente passa para os objetivos e por que improvisar, entra na prática com a roda dos tipos humanos, fala dos critérios de avaliação e reflexão e, por fim, encerra com a conclusão sobre a arte democratizada. Seção 1. Introdução. Improviso nas ruas e a liberdade nas praças públicas. Para começar, a gente precisa entender que atuar no meio da rua exige uma liberdade criativa bem diferente de estar num palco tradicional. Dá só uma olhada em como o espaço inteiro se transforma. É sensacional. A gente vê o público, crianças, adultos, todos reunidos ali, formando uma verdadeira arena em volta da performance. E é justamente esse ambiente aberto, com todos os ruídos imprevistos, que acaba moldando a arte. Ali na rua, a barreira entre o artista e a comunidade simplesmente não existe. Seção 2. A identidade do teatro popular e o coração pulsante da performance de rua. Agora, a gente vai entender a verdadeira alma de formas de teatro popular incríveis que temos no Brasil, como o mambembe e o mamulengo. Aqui a gente precisa derrubar um mito muito comum. Muita gente acha que improvisar é, sei lá, falta de ensaio, ou fazer de qualquer jeito porque não deu tempo de preparar, mas a realidade do teatro popular é exatamente o oposto. O improviso é uma técnica super rigorosa e fundamental. É literalmente a ferramenta que os artistas usam para interagir com o público e lidar com as surpresas que, convenhamos, sempre acontecem na rua. E isso ilustra perfeitamente como a coisa funciona na prática. Vejam só esses bonecos vibrantes do mamulengo ganhando vida na barraca. Eles não estão ali presos a um roteiro fechado, engessado. Pelo contrário, os manipuladores dependem 100% dessa troca espontânea e das brincadeiras diretas com a plateia. É isso que faz a apresentação ter sentido e, claro, arrancar boas risadas do público. E olha que história fascinante, essa identidade vem de longe. Lá no século XV, na Itália, os atores da Commedia dell'arte já criavam as próprias falas no calor do momento, usando só um pequeno roteiro de ações como base. Essa ideia atravessou o oceano e entre os séculos XVII e XVIII, vimos chegar ao Brasil os famosos grupos itinerantes, os mambembes. Hoje, tradições riquíssimas como o mamulengo nordestino continuam firmes e fortes exatamente por manterem viva essa herança maravilhosa de interagir com a comunidade. Seção 3. Objetivos. Por que improvisar? Os benefícios psicológicos e sociais da espontaneidade. Bom, se a gente for levar essa riqueza cultural para dentro de um ambiente de aprendizado, quais são os reais motivos para apostar nisso? Olha, os benefícios são gigantescos. Quando a turma experimenta o improviso, o primeiro efeito é diminuir muito aquele constrangimento, sabe? Aquele medo natural de atuar em público. Além disso, a prática desenvolve uma prontidão mental e um raciocínio rápido absurdos. E tem mais, isso cria um senso de trabalho em equipe fortíssimo para construir histórias de forma conjunta. Ou seja, prepara todo mundo para abraçar as reações inesperadas, em vez de ter medo delas. Seção 4. Prática. A roda dos tipos humanos. A transição da teoria para a prática em sala de aula. Chegou a hora de colocar a mão na massa e ver como aplicar uma dinâmica superestruturada. A dinâmica funciona assim. Passo 1. A gente cria personagens inspirados naquelas figuras clássicas da cidade. Pode ser o vendedor ambulante, a pessoa que está sempre apressada, o turista tirando foto de tudo. Passo 2, a turma escolhe um local público em comum para ser o cenário da cena. E passo 3, que é onde a mágica acontece. Todos formam uma roda. Quem começa a história segura um objeto, tipo uma bola ou um caderno, a pessoa improvisa uma fala do seu personagem e em seguida passa o objeto para quem ainda não falou. É justamente a passagem física desse objeto que vai ditando o ritmo e o avanço da nossa narrativa. Muito legal, né? Seção 5. Critérios de avaliação e reflexão. Medindo o sucesso e analisando a narrativa espontânea. Depois de toda a energia e diversão da atividade, a gente precisa parar para pensar no que aconteceu e no que aprendemos com a brincadeira. Então, o grande lance aqui é saber exatamente o que observar. Primeiro, a gente nota a fluidez. A história fluiu bem entre o grupo?
Depois, avaliamos a rapidez e a naturalidade nas respostas de quem recebia o objeto. Mas atenção, o ponto mais importante de todos é analisar o respeito aos turnos de fala dos colegas. O improviso de excelência nunca é sobre quem grita mais alto, e sim sobre quem sabe escutar o outro com atenção. E para puxar essa discussão depois da atividade, fica aqui uma excelente pergunta. Como a nossa história fluiu? E será que todo mundo realmente respeitou o momento de passar o objeto e a vez do colega falar? Jogar isso para a turma estimula um pensamento supercrítico sobre a dinâmica social. Afinal, a espontaneidade só funciona de verdade e vira colaboração quando não vira bagunça. E para fechar essa reflexão com chave de ouro, nada como ouvir de quem entende do riscado. Tem um documentário maravilhoso chamado A Cultura do Mamulengo, onde um dos artistas diz uma coisa muito autêntica. O mamulengo brincava com um, brincava com outro, é assim que a gente faz a improvisação. Essa fala simples, mas profunda, conecta perfeitamente a nossa roda de sala de aula com o coração vibrante das tradições populares. Seção 6. Conclusão. A arte democratizada e a realidade cotidiana no centro do palco. Chegamos à nossa reta final para juntar todas essas peças. O grande recado que a gente tira de tudo isso é que o improviso atua como uma baita ferramenta de democratização da arte. Quando a gente abre mão de um texto rígido, a gente permite que as questões do nosso cotidiano, os nossos sotaques e a realidade da própria comunidade tomem conta do palco. Isso torna a experiência artística muito mais representativa e infinitamente mais nossa. E para encerrar nossa apresentação de hoje, eu deixo uma provocação para ficar na cabeça de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se a praça pública é o nosso palco principal e a vida real é o nosso único roteiro disponível, qual vai ser a história espontânea que a comunidade vai decidir contar amanhã? Pensem nisso. Muito obrigado por estarem com a gente em mais essa jornada e até a próxima.